Olá, meus irmãos, minhas irmãs, sejam bem-vindos a este culto de domingo. Nós estamos na presença do nosso Deus para exaltá-lo e louvá-lo de todo o nosso coração. Então vamos lá, prepare a sua alma, o seu espírito, a sua mente para juntos buscarmos a Deus neste dia. Será que você pode fechar os seus olhos? Nós vamos consagrar este encontro ao nosso Senhor. Meu Deus, nós estamos aqui para te louvar e para te buscar, te entregando tudo o que somos e temos. Receba hoje a nossa adoração, nós te pedimos, que as nossas vozes sejam para ti, Senhor, um aroma suave, que possamos em espírito e em verdade te exaltar hoje, por tudo que tu és e pelo que o Senhor já tem feito e fez por nós. Nós te agradecemos por tua presença aqui, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá, queridos, nós vamos louvá-lo hoje de todo o nosso coração. Quem quebra o jugo do meu pecado, tão mais forte é o meu amado, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Treme a terra com trovão santo, eu admiro, desejo tanto o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Ó, que tremenda graça, ó, que infalível amor, tomou meu lugar, a minha cruz levou, me deu a sua vida, estou liberto enfim. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Vamos lá. Quem traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal, o Rei da Glória, o Rei da Glória, governa o mundo com sua justiça. És como o sol, tua face brilha, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Ó, que tremenda graça, ó, que infalível amor, tomou meu lugar, a minha cruz levou, me deu a sua vida, estou liberto enfim. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Vamos dizer mais uma vez, ó, que tremenda graça, ó, que infalível amor, tomou meu lugar, a minha cruz levou, me deu a sua vida, estou liberto enfim. Diga bem forte, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Aleluia! Ah, meus irmãos, o que Ele fez por cada um de nós naquela cruz do Calvário, só o amor de Deus por nós poderia fazer. O que Jesus fez na cruz do Calvário foi mostrar para mim e para você de que não há impossíveis para o nosso Deus. Foi mostrar que eu e você temos para Ele um valor imensurável.
E hoje nós estamos na sua presença sobre esta verdade, queridos, de que se o nosso Deus entregou Jesus Cristo por nós, o que mais Ele não faria? Se Ele nos amou para entregar o seu Filho na cruz do Calvário, quanto mais Ele não nos abençoará com o que nós precisamos. E hoje nós podemos louvá-lo com essa liberdade de que não há nada que possa nos separar do seu amor e não há preocupação que nós não devamos lançar sobre Ele. Afinal de contas, a cruz do Calvário significa que nós podemos lançar sobre Jesus todas as nossas dificuldades e ansiedades, porque Ele, meus irmãos, tem cuidado de nós. Se Ele cuidou de nós para comprar-nos de volta para Deus, quanto mais hoje, neste dia, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não fará por cada um de nós. Você crê assim? Então, nesta fé, cante: eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez, diga eu, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair. Igreja, diga com fé: és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Queridos, hoje nós dizemos a Ele: Senhor, nós te amamos, nós precisamos de Ti. Senhor, Tu és tudo para nós. Vamos lá, meus irmãos, vamos levantar as nossas mãos a Ele e dizer mais uma vez: me derramar, dizer que te amo, me derramar, diga, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Amém.
salva de palmas a Ele aí no seu lugar. Aleluia! Louvado seja Deus! Ah, meus irmãos, que tremenda graça nós encontramos em Jesus para podermos derramar os nossos corações na certeza de que Ele nos escuta. E porque nós sabemos que Ele ouve a nossa oração, é que juntos nós vamos falar com Deus agora. Nós vamos orar, vamos interceder uns pelos outros. Fique nesta paz e não se esqueça, Ele ouve hoje o nosso clamor. Deus te abençoe. A paz, querido irmão, querida irmã, a paz, minha querida igreja. Estamos aqui reunidos em nome de Jesus para prestar culto ao Senhor nosso Deus e debaixo da unção do Espírito Santo do Senhor. Que alegria quando nós nos colocamos como corpo de Cristo e nos juntamos, não é? Para orar, para buscar a Deus pelas nossas necessidades, porque um culto ao Senhor também tem espaço para petições, para ações de graça, para intercessões. É o que nós faremos agora. Lembre-se que Jesus Cristo disse: quando 2 ou mais de vocês estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. E lembra também do que a palavra do Senhor sempre nos lembra: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate se lhe abre. Oh, louvado seja o Senhor, meu irmão e minha irmã, que para nós há essa porta aberta, que para nós há esse espaço na nossa relação com o Senhor, de pedir e de ver a mão dele agindo na nossa vida. Isso é prova dos nossos testemunhos, das vitórias que nós alcançamos em Cristo Jesus dia após dia. E estarmos juntos já é uma grande vitória, não é verdade? Sua vida e a minha vida aqui na presença de Deus é uma grande vitória e nós somos tão gratos a Ele por isso. E agora nós vamos orar então. Eu quero pedir a você que em sua oração você apresente suas necessidades, aquilo que hoje é relevante para você e aquilo que você precisa ver a mão de Deus colocada. Eu quero também que você tenha um espaço de agradecimento, de reconhecimento do amor e da bondade de Deus em seu favor, através de situações na sua vida em que você vê que Deus agiu ou está agindo. Então, tenha também gratidão nesse momento diante dele. E também quero trazer as necessidades da nossa igreja, em especial hoje. Eu quero pedir a você, meu irmão, a você, minha irmã, que interceda em favor da nossa querida irmã Rosângela, nossa diaconisa amada, nossa querida irmã. Amanhã ela irá a uma consulta médica importante e a Rosângela tem enfrentado dias difíceis, de muita dor física. Ou seja, ela tem atravessado um vale profundo, meus irmãos, ela, sua família, seu esposo, nosso querido irmão José Carlos, e nós queremos hoje então orar pela Rosângela de uma maneira acolhedora, de uma maneira específica, para que amanhã, tanto a ida como a volta dela, seja confortável e que lá na consulta o Senhor vá à frente, não é? Induzindo a mente daquela médica, o coração daquela médica, para que tudo para a Rose seja feito debaixo da bênção e direção do Senhor. Então eu agradeço imensamente se você se juntar a mim nesse propósito de oração em favor dela. E nós também temos os nossos outros irmãos e irmãs que estão em tratamento médico. Nós queremos trazê-los todos também na presença de Deus, pois somos igreja e queremos caminhar na unidade, não é? E estando presente no momento difícil dos nossos irmãos e irmãs, porque certamente na vitória nós estaremos com eles. Também quero trazer à sua memória que nosso estado de São Paulo já está avançando, não é? Na liberação das aulas presenciais 100% e também de outras atividades. Continuemos a orar e pedir ao Senhor que nos dê dias bons, não é? Que o Senhor nos dê o fim de toda essa tribulação que tem sido essa pandemia. Que Deus nos ajude, que o Senhor nos abençoe. Mas também aproveito a oportunidade para pedir a você, ainda que tudo esteja caminhando para a liberação, graças a Deus, eu peço que você não relaxe nos cuidados, não deixe de usar a sua máscara, não deixe de fazer o básico, não é? Que nós fomos ensinados a fazer.
porque isso certamente não vai trazer prejuízo, mas pode ser o diferencial, né? De nós continuarmos caminhando em vitória diante dessa circunstância. E em breve, eu creio, em breve, meu irmão, minha irmã, nós estaremos com a nossa vida de volta e nós iremos cantar, não é? Os louvores ao Senhor, que Deus é tão bom para conosco. Então, eu peço que você se una a mim, também em agradecimento. A Mônica e Murilo, eles completaram 13 anos de casamento e pedem também que nós oremos por eles para que continuem dentro, né, do casamento e vivendo a bênção do Senhor. Amém? Vamos orar? Vamos nos colocar diante de Deus. Senhor, nós somos gratos e gratas a Ti por estarmos na Tua presença. Nós Te agradecemos por esse culto que nós prestamos ao Teu nome, momentos tão importantes, tão significativos na nossa vida, quando nós podemos parar, Senhor, de uma vida corrida, de uma vida de muitos afazeres, para nos quedar, Senhor, aos Teus pés como igreja, para cantarmos juntos, para ouvirmos a Tua voz, a Tua palavra e agora também para orar. Senhor, nós queremos trazer as nossas vidas diante de Ti. Ó Senhor, eu quero Te pedir em nome de Jesus Cristo, que o Senhor abençoe, que o Senhor contemple cada coração que está diante do Senhor neste culto agora que prestamos a Ti. Senhor, eu oro para que essas vidas sejam ricamente abençoadas, providas do Senhor, de tudo aquilo que vem da Tua mão, do Teu poder, da Tua graça, aquilo que o homem não pode dar. Senhor, em nome de Jesus Cristo, abençoa cada vida e cada coração, em nome de Jesus Cristo, que recebam saúde, saúde para o coração e saúde para o corpo, em nome de Jesus Cristo, Senhor, traga a Tua paz que excede o entendimento, que mesmo em meio a lutas, nós temos esta paz que o Senhor prometeu e ela é real na nossa vida. Querido Deus, abençoe cada família que está representada por alguém que está orando conosco agora, para esta vida que o Senhor trouxe a este culto de adoração, e tem uma família, Senhor, tem uma história, tem uma casa, tem pessoas, Senhor, com quem ela convive, que depende dela ou ela depende dessas pessoas. Em nome de Jesus, põe a Tua mão, Senhor, põe a Tua mão de graça, de bênção, afasta o mal, a discórdia, afasta, Senhor, a miséria, Senhor, a escassez, afasta, Senhor, os infortúnios. Senhor, reina a Tua bênção, a Tua paz, e acima de tudo, Senhor, que em cada casa que está diante da Tua presença entre salvação de Deus, dos céus, em Cristo Jesus. Nós oramos, Senhor, repreenda, Senhor, todo o poder do mal, toda a hoste da malignidade, Senhor, toda a trama de um inimigo, de Satanás, contra as famílias, contra as casas, em nome de Jesus Cristo, que seja repreendido e possamos viver paz, a paz que vem do Senhor e a vitória que Ele nos deu na cruz do Calvário. Querido Deus, nesta hora nós queremos trazer diante do Senhor a nossa querida diaconisa Rose, Senhor, que está passando uma situação difícil, meu Jesus. Que o Senhor abençoe a vida da Rose. O Senhor é Deus de milagres. O Senhor faz muito além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Nós oramos por ela, Senhor. Nós clamamos que o Senhor abençoe, que o Senhor toque naquele corpo, que as dores se vão, Senhor, que ela tenha conforto, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Senhor Todo-Poderoso, ajuda a Rose a passar por esses momentos, meu Senhor. Eu sei, como Tua igreja sabe, que o Senhor está conosco todos os dias e que o Senhor está pego na mão dela 24 horas por dia, Senhor, e por isso nós Te agradecemos. Com ela, abençoe sua família, a consulta de amanhã, que tudo esteja debaixo da Tua bênção, em nome de Jesus. Nós trazemos também diante do Senhor a nossa irmã Marisete, do Ministério da Cozinha, que a Tua bênção e graça, Senhor, esteja com ela. Abençoe também a nossa querida diaconisa Marisete, que ela se recupere, que o Senhor lhe dê graça, que o Senhor lhe dê paciência, perseverança. Oh Senhor, que o Senhor a conserve, meu Deus, porque ela vai viver a Tua bênção ainda, meu Deus. Nós cremos em nome de Jesus. Querido Deus, nós trazemos também diante da Tua presença os nossos irmãos e irmãs, o irmão Valdir, Senhor, nós trazemos a Lisiane, Senhor, nós trazemos a Gislaine Leão, Senhor, nós trazemos a nossa irmã
ó Deus, tem buscado ao Senhor, a Sônia Bugiga, a Lisiane, nós trazemos a irmã Raimunda, Senhor, nós trazemos todos que estão na dependência da Tua graça e da Tua bênção, o Bernardo, Senhor, a Aimee, ó Deus, em nome de Jesus, nós não cessamos de orar, porque nós sabemos que grande é a necessidade, mas o Senhor é bom, querido Pai, querido Deus, abençoe, Deus, o nosso país, o nosso estado, nós estamos numa hora decisiva, ó Senhor, nos conserva, Senhor, ó Deus, esses números baixos de contágio, nos abençoe, Senhor, nós oramos, nós clamamos a Ti, em nome de Jesus Cristo, abençoe nossa igreja, os nossos planos, Senhor, de voltar às atividades, ó Senhor, em especial geração criança, meu Deus, que nós estamos elaborando, Senhor, com muito zelo, com muito carinho e amor. Ó Jesus, abençoe todos os que estão envolvidos neste ministério, abençoe, Senhor, todo o corpo da nossa casa, para que possamos, Senhor, terminar aquilo que começamos, Senhor, debaixo da Tua bênção, porque se nós dependemos do Senhor para nos recolher em tempos de pandemia, nós também dependemos do Senhor para voltar, meu Jesus, à nossa vida normal. Nós queremos fazer tudo debaixo do Teu conselho e debaixo da Tua direção. Vá à nossa frente, Senhor, e nos abençoe como igreja, e continue a derramar o Teu Espírito Santo, continue a estar conosco, Senhor. Ó Deus, nós queremos Te agradecer. Eu quero Te louvar por cada pessoa que comigo ora agora, por essa vida, meu Deus, que é um milagre do Senhor, que ela seja poderosamente abençoada por Ti. Eu oro e eu Te agradeço, junto com meus irmãos, minhas irmãs, junto com esta igreja amada, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Louvado seja Deus. Obrigado, meu irmão e minha irmã, pela sua intercessão, por você acrescentar, por você fazer com que esse momento de oração seja um momento muito significativo. Você faz a diferença, pode ter certeza. Que Deus te abençoe. E também agora nós vamos consagrar ao Senhor nossos dízimos e nossas ofertas, e com isso também eu quero lembrar a você que nós continuamos de braços abertos para receber todas as dádivas que são levadas lá na nossa igreja para a composição da nossa assistência às famílias que por breve momento estão passando alguma necessidade. Oramos e pedimos que Deus te abençoe grandemente e que a sua recompensa de fato e de verdade venha dele. Amém? Então não se esqueça de colaborar, de abrir o seu coração, porque certamente essa é a vontade de Deus para nós. Vamos orar. Consagramos na Tua presença, Deus Todo-Poderoso, Senhor de todas as coisas, dono do ouro e dono da prata. Nós consagramos ao Senhor parte daquilo que o Senhor nos tem dado, que tem feito chegar à nossa mão. Nós fielmente, Senhor, cremos que quando o Senhor pede de nós que possamos Te honrar com nossas primícias, é porque o Senhor tem uma bênção grande. O Senhor tem provisão, mas tudo isso está atrelado ao mundo espiritual, à relação que o Senhor tem conosco e à relação que nós temos contigo. Então, pela fé e em nome de Jesus, nós consagramos nossos dízimos e nossas ofertas. E aproveitamos também este instante para orar e pedir que o Senhor abençoe ricamente todos os corações que têm se aberto, Senhor, em trazer recursos para que nossas famílias que estão passando alguma necessidade possam ser assistidas e, no mínimo, Senhor, ser diminuída a escassez. Nós oramos e nós colocamos tudo isso diante de Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Em nome de Jesus. Meu querido e minha querida, nós estamos em plena campanha da semeadura, nós já iremos para a segunda semana, então não se esqueça, amanhã, às 10 horas da manhã, é aberto
as inscrições para o culto presencial. Se você pode estar lá, você faça por onde estar, porque certamente isso agrada o coração de Deus, viu, meus irmãos? Porque o Senhor nos dá o melhor dele e o Senhor, ele espera que nós possamos cultuá-lo com toda a nossa devoção, não é? E talvez entre a você que pode estar presencialmente, a devoção está também em sair da sua casa e se direcionar à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ir ao culto presencial, para todos que já têm essa possibilidade, é de fato, de verdade, uma maneira de agora, e a única maneira, eu penso, de nós dizermos, Senhor, obrigado, até aqui nos ajudastes, e agora nós estamos voltando à tua casa, voluntariamente, com todo o nosso amor. Então, você que pode, não se esqueça, amanhã, 10 horas da manhã, é o início das inscrições. E para você que por força de circunstâncias que são assim acima da sua vontade, ainda não pode estar conosco presencialmente, saiba que você também tem esse encontro. Quarta-feira, 8 horas da noite, nós estaremos também online com a nossa campanha da semeadura. Nossa vontade é suprir as necessidades de todas as ovelhas do Senhor que estão debaixo deste ministério. Então nós estamos também provendo este meio, não é? Então aproveite a estar quarta-feira, 8 horas da noite, nem antes nem depois. Se você tem essa condição, por favor, entenda uma coisa, assistir o culto é uma coisa online, participar de um culto online é outra coisa. E Deus nos chama a sermos ativos no culto, não passivos, não é verdade? Então a sua presença, junto com todos os que estarão online no mesmo momento, na mesma hora, enriquece esse momento e faz com que realmente nós possamos dar o nosso melhor ao Senhor. Deus tem dado o melhor a nós, então vamos dar a Ele o nosso melhor. Então não deixe de participar. E agora eu vou passar então a palavra, assim, eu ia dizer, meus irmãos, desculpe, hoje, domingo, já começa as aulas de batismo, então eu penso que se você vai se batizar, é o momento exato de você participar dessas aulas. As informações estão correndo aí na tela, então não deixe de participar, será uma grande bênção. Vamos continuar a caminhar, não é? Vamos continuar a obedecer a Jesus, porque afinal de contas, a nossa vida continua. O Senhor continua com os braços abertos para nos abençoar. Prova disso é que agora nós vamos ouvir a palavra de Deus, por inspiração do Espírito Santo de Deus. E eu tenho certeza, o Senhor falará comigo e falará com você. Portanto, abra o seu coração. Doe-se agora a esse momento tão especial. Que Deus abençoe, meus queridos e minhas queridas. Até quarta-feira, em nome de Jesus Cristo. Olá, meus irmãos, que a paz esteja convosco. Amém? Um ótimo domingo na presença de Deus. Mais um domingo estamos aqui juntos por meio da tecnologia, estamos online para ouvirmos a palavra de Deus. E eu convido você agora, nesse momento, a abrir, por gentileza, no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 35 ao 45. Esse é o texto para a nossa meditação. Amém? Mas antes, como é de nosso costume, vamos orar para que Deus fale conosco por meio da sua palavra. Amém? Feche seus olhos nesse momento, vamos orar a Ele. Senhor, nós estamos aqui reunidos na sua casa, com os corações ansiosos para ouvir acerca daquilo que o Senhor tem para nós. Ao ouvir a sua palavra, os nossos olhos eles podem se abrir, os nossos ouvidos também, e as nossas vidas podem ser transformadas. Por isso pedimos que nos abençoe, esteja conosco e que o seu Santo Espírito possa fazer a comunicação aos nossos corações daquilo que o Senhor tem separado a todos nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Diz assim então a palavra de Deus, acompanhem comigo, Marcos 10, 35 ao 45. Então se aproximaram dele, de Jesus, Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe, Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir.
E ele lhes perguntou: o que quereis que vos faça? Responderam-lhe: permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe: podemos. Tornou-lhes Jesus: bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-me à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabei que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amém. Palavras do Evangelho de Marcos, palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, como nós lemos, nós estamos diante de um fato muito falado e muito conhecido nos Evangelhos, que é a disputa de Tiago e João, dos discípulos, pelo primeiro lugar. Parece que, mais uma vez, os discípulos que andavam com Cristo não estavam entendendo direito aquilo que Jesus tinha ensinado. Enquanto Jesus insistia, por exemplo, no serviço, na doação, por várias vezes Jesus fala sobre a partilha, sobre a necessidade de servirmos uns aos outros. Eles teimavam, os discípulos, em pedir os lugares do reino, ou seja, um queria um lugar à sua direita e o outro à sua esquerda. E esse pedido, ele era um sinal claro de que o pensamento dominante naquela época, ou seja, a ideologia do mundo que aqueles homens estavam vivendo, tinha entrado profundamente dentro do pensamento, dentro da mentalidade daqueles discípulos. Você sabe que isso mostra, quando nós lemos o Evangelho de Marcos, que apesar da convivência que eles tiveram com Jesus, e uma convivência relativamente longa, eles ainda não tinham renovado as suas mentes, ou seja, não tinham renovado o modo, a maneira de enxergar as coisas. Eles olhavam para Jesus, então, nós podemos deduzir, de um modo antigo. O que isso significa? Esperando algo em troca. Eles esperavam por seguir a Jesus uma retribuição, e esse é um típico olhar antigo, é um típico olhar do velho homem. Meus irmãos, quando nós estamos diante desse texto, eu acredito que podemos aprender uma série de coisas acerca de como Jesus Cristo ensinava e o modo como Jesus enxergava as relações de poder que existem nesse mundo. Jesus, ele subverte, ele transforma, ele inverte a ordem de que o menor serve o maior, ou de que o que mais importa na vida é buscar ser servido pelos outros. Jesus, ele pega essa mentalidade que tanto estava influenciando a pergunta dos discípulos e ele muda isso de uma maneira muito decisiva. E eu gostaria de, nesse momento, com você aí na sua casa ou no lugar que você estiver, dar uma passada de novo por alguns desses versículos, do versículo 35 ao 45 do capítulo 10 de Marcos. Eu não vou ler esses versículos de novo, eu vou citá-los e vou fazer uma explicação, uma aplicação principalmente acerca daquilo que Jesus está ensinando àqueles discípulos e também está ensinando a todos nós. Amém? Vamos lá. Primeiro, em Marcos 10, 35 a 37, nós vemos aqui o pedido pelo primeiro lugar. Então, esses 3 versículos, 35, 36 e 37, mostram Tiago e João indo até Jesus e fazendo um pedido. Eles dizem: Senhor, vamos pedir algo a ti e nós esperamos que o Senhor responda positivamente.
E Jesus então pergunta, mas o que vocês querem? E eles pedem um lugar na glória do reino. Então um pede um lugar à direita e o outro à esquerda. Talvez quando nós lemos esse versículo, a gente se esqueça de algumas coisas interessantes. Um pouco antes, houve nos evangelhos, tanto em Marcos como nos outros evangelhos, a famosa confissão de Pedro. Jesus chega a Pedro e diz, Pedro, muitas pessoas dizem várias coisas ao meu respeito, uns dizem que eu sou isso, outros dizem que eu sou aquilo, e você? Pedro, você diz o que ao meu respeito? Quem tu dizes que eu sou? E o apóstolo Pedro, por meio das palavras do próprio Jesus, movido não por uma vontade humana, mas revelado por Deus, ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em outras palavras, Pedro faz uma confissão de fé, uma das várias confissões de fé que nós acompanhamos na Bíblia. E quando Jesus ouve isso, Jesus retribui essa confissão de Pedro com algumas palavras maravilhosas. Eu quero ler com os irmãos. Jesus diz assim a Pedro, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Que palavra maravilhosa! Mas nós não podemos ignorar que esse pedido dos outros dois discípulos, Tiago e João, veio após essa confissão de Pedro, e mais do que isso, veio após Jesus ter retribuído essa confissão com essas palavras maravilhosas de que Pedro seria o símbolo da edificação da igreja. Não Pedro, no caso, mas a sua confissão, a confissão que ele tinha acabado de fazer. Talvez o que Tiago e João queriam naquele momento, então, era passar na frente de Pedro, ou seja, se tornarem mais importantes do que Pedro, na visão deles, tinha sido. E você sabe o que esse pedido mostra? Que existiam naquela época, dentro das comunidades, dentro das igrejas, algumas tensões. Algumas coisas que não tinham sido ainda muito bem resolvidas. Algumas rivalidades, algumas crises de ciúme ou talvez até de inveja. Meus irmãos, e essas coisas existem até hoje nas nossas comunidades, nas nossas igrejas. Não é muito difícil de imaginar, quando nós olhamos para as nossas igrejas e as nossas comunidades, e aqui eu falo de modo geral, que haja ou que há disputas, que há política no mau sentido da palavra, né? No sentido de criar interesses, para que algumas pessoas levem vantagens, outras desvantagens. O que Tiago e João estão fazendo aqui é exatamente isso. Provavelmente estavam querendo passar à frente de Pedro, dizendo assim ao Senhor, numa pergunta que parece piedosa, que parece uma pergunta espiritual, mas que na verdade é cheia de interesses carnais. Eles perguntam ao Senhor, Senhor, nós vamos fazer um pedido e o Senhor poderia separar para nós 2 lugares, ou seja, os lugares principais quando vieres no teu reino? Portanto, essa pergunta ela mostra não uma pergunta espiritual, mas uma pergunta humana e uma pergunta que é respondida por Jesus de alguma maneira muito interessante. Quando nós vamos à frente no texto, chegamos nos próximos 3 versículos. Acompanhe aí comigo, Marcos 10, aí chegamos no 38 até o 40, em que há a resposta de Jesus. E aqui, meus irmãos, nós percebemos Jesus reagindo com firmeza. Jesus não alivia, não alivia. Jesus olha para eles e diz assim, vocês não sabem o que estão pedindo. E logo em seguida pergunta se eles são capazes de beber o cálice que ele vai beber e se estão dispostos a receber o batismo que ele irá receber. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim a eles, vocês estão dispostos a beber do cálice do sofrimento, a participar comigo do batismo de sangue? Jesus quer saber se eles, meus irmãos, em vez de lugar de honra, que eles tanto queriam, aceitam entregar a vida deles até a morte.
Olha a inversão que Jesus faz aqui. Tiago e João chegam a ele pedindo um lugar de destaque. Jesus inverte a lógica e diz assim: vocês estão dispostos a sofrer, a padecer comigo, a beber do cálice que eu beberei, a entrar nas águas do batismo que eu entrarei? Jesus está dizendo: vocês são capazes de beber o cálice de sangue, vocês estão capazes de, o cálice do sofrimento, de participar do meu batismo de sangue? A resposta deles é uma resposta muito rápida, muito imediata. E eu creio que aqui também tem um ensinamento para nós, porque às vezes nós precisamos, diante de algum tipo de pergunta, nos calar, refletir, digerir um pouco, para podermos dar uma resposta boa, sincera, e uma resposta a qual poderemos cumprir no futuro. Não é isso que eles fazem aqui. Eles estão diante de Jesus pedindo um grande privilégio. Jesus os surpreende fazendo uma outra pergunta acerca de sofrimento, de batismo de sangue, de cálice, e eles respondem assim: podemos? Sim, nós entregaríamos a nossa vida até a morte, nós participaremos, nós podemos dizer que sim. Essa é a resposta deles. Essa resposta, como eu disse, que poderia parecer firme, disposta e espiritual, é uma resposta que se mostra frágil da pior maneira possível. Foi uma resposta da boca para fora. E isso é provado pelo próprio Evangelho algum tempo depois. Porque nós vemos que, ao se passar de poucos dias, todos os discípulos, inclusive Tiago e João, que ali pareciam dispostos a dar a sua vida em nome do Salvador, abandonam Jesus e o deixam sozinho na hora que ele mais precisava, que era a hora do sofrimento. Se depois os irmãos abrirem um pouco para frente, ainda no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, lá no final, versículo 50, está assim escrito: então, deixando-o, todos fugiram. O texto diz isso muito claramente. No momento do sofrimento, de beber o cálice, de ser batizado com sangue, aquele momento que Jesus previa e sabia que iria passar, nesse momento que ele já havia perguntado a Tiago e João: vocês estarão comigo nesse momento? E a resposta foi: estaremos. Nesse momento o texto diz: e todos fugiram e deixaram-no só. Meus irmãos, o que aqueles discípulos precisavam perceber, e Jesus os ensina, é que o lugar de honra é dado pelo Pai. Jesus explica isso no texto que nós lemos. O que Jesus tinha para oferecer ali a eles não era um lugar de destaque, um lugar de honra, mas era o cálice e o batismo. Em outras palavras, Jesus tinha a oferecer a eles o sofrimento e a cruz. Logo em seguida, nós chegamos nos próximos versículos, os versículos 41 a 44. Então, Marcos 10, 41 a 44. E se eu pudesse resumir numa frase essa parte do texto, esses versículos, eu diria assim: Jesus está ensinando que entre vocês, entre os discípulos, entre nós, as coisas não devem ser assim. Os irmãos sabem que Jesus aqui, nesses versículos, ele fala sobre algo que é muito comum a todos nós humanos, tanto na nossa vida dentro da igreja, como na nossa vida fora da igreja, que são as relações de poder. Em todo lugar que nós estamos, está estabelecido uma relação de poder. Existe uma hierarquia entre as pessoas, e os irmãos bem sabem disso. Aqueles que têm o controle, por exemplo, do poder econômico estão no topo da pirâmide e inversamente proporcional estão na base da pirâmide aqueles que não possuem bens materiais, que não têm acesso muitas vezes ao mínimo para sobreviver. Os irmãos bem sabem do que eu estou falando.
E você sabe que Jesus ele faz uma reflexão acerca disso. Sabe por quê? Porque quando Tiago e João chegam próximo dele e dizem assim, Senhor, o Senhor é capaz de separar para nós 2 bons lugares? O que os discípulos estão dizendo, se não, meus irmãos? Que eles estavam buscando um lugar de honra. Porque a mentalidade deles estava definitivamente influenciada pela mentalidade do mundo, pela mentalidade e pela ideologia, pelo pensamento daquela sociedade. Eles não pediram a Jesus um lugar no sofrimento. Eles não pediram o último lugar da fila. Não, eles pediram os lugares que eles consideravam ser os lugares de maior destaque. E Jesus enxerga nisso uma oportunidade para ensiná-los acerca dessas coisas todas. Primeiro, Jesus faz uma exortação muito clara, como nós lemos. Jesus diz, vocês não sabem o que pedem. Vocês estão equivocados, estão enganados. A vossa mentalidade é uma mentalidade antiga. Vocês estão olhando as coisas do reino com os olhares da sociedade. Vocês estão errados, Jesus diz. E você sabe que naquela época, e Jesus estava inserido num contexto de domínio do Império Romano, e aqueles discípulos também, naquele tempo, os que detinham o poder, e talvez isso venha até os dias de hoje, não prestavam contas a ninguém. Porque os poderosos, eles estão, geralmente, desde a época de Jesus, pouco se importando com as pessoas. Eles se importam com eles, na manutenção dos privilégios. É o que Jesus está dizendo. Você sabe que o comando do Império Romano, naquela época, era caracterizado pelo abuso do poder, pela repressão. Há inúmeros relatos históricos nos primeiros séculos de pessoas perseguidas por pensamentos diferentes, aqueles que tinham religiões diferentes. O povo judeu, por exemplo, gozava eventualmente de tempos de paz, porém estavam submetidos à lógica do império. Mas Jesus aqui, falando sobre poder, ele tem outra proposta. Ele tem um outro modo de enxergar as coisas. E aí Jesus diz assim, entre vocês, as coisas não devem ser assim. Quem quiser ser o maior, será servo de todos. Olha a grande diferença que Jesus estabelece aqui. Você sabe que Jesus, queiramos ou não, ele traz um ensino contrário aos privilégios e também contra a rivalidade entre os irmãos. Em nenhum momento Jesus defende que um irmão é melhor do que o outro ou que alguém tem que ocupar um lugar de destaque em relação ao outro. Pelo contrário, Jesus ele é contra esse tipo de competição. Ele inverte, como nós vimos no início, o sistema. O Jesus ele insiste, meus irmãos, no serviço como um remédio contra a ambição particular. Todos nós temos interesses nossos, interesses particulares, mas isso pode nos afastar de um compromisso com as pessoas. Os irmãos entendem isso. Quando Tiago e João dizem, Senhor, separa para nós 2 lugares de honra quando vieres no teu reino, eles não estão pedindo isso a todas as pessoas, estão pedindo isso a eles. O texto, inclusive, deixa claro que os outros 10 discípulos, ouvindo isso, se indignaram contra os 2, dizendo assim, por que vocês são melhores do que nós? Nesse momento, Jesus os chama, e depois de repreender os 2, Jesus, ele, muito amorosamente e muito dedicado e generoso, como lhe é característica, Jesus ele diz assim, o que deve movê-los não são os interesses particulares, os interesses próprios, mas é o serviço. O serviço é o antídoto. Se colocar à disposição das pessoas é o antídoto contra a arrogância, contra o orgulho, contra o desejo de ser melhor do que as pessoas. É isso que Tiago e João precisam entender. E eu acredito que é isso também que nós, como crentes e pessoas humanas que somos, também precisamos entender. Os irmãos sabem que o Evangelho de Marcos, ele traz
outras coisas muito importantes que decorrem desse caso de Tiago e João. Você sabe que lá no último versículo que nós lemos aqui, no versículo 45, Jesus ele faz um resumo da sua vida. Aqui Jesus ele define nesse último versículo a sua missão. Eu gostaria de ler com os irmãos. Ele diz assim: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Ele está dizendo o seguinte: eu não vim para ser servido pelas pessoas, mas para servir. Jesus aqui ele define a sua missão. Ele é o Messias Salvador, aquele que Isaías tinha profetizado. O servo sofredor, o Messias que viria para servir. Você sabe que essa de fato é uma ideia, meus irmãos, e uma proposta totalmente nova para a sociedade daquele tempo, que esperava, por exemplo, que o Messias viria como um libertador físico, humano, com armas na mão. Não, o que Isaías dizia é o servo sofredor, é aquele que as pessoas viram os olhos, que não encontramos nele nenhuma formosura. É o Messias que vem para dar a sua vida e não tirar a vida das pessoas. É o Messias que vem para servir uns aos outros, para lavar os pés dos discípulos. Quando nós ouvimos essas palavras de Jesus, eu não sei se vocês também, e eu acredito que sim, sente o coração arder, porque os ensinamentos de Jesus, eles são uma espécie de adubo, ou de um fertilizante, eu acredito, para as nossas vidas. Os ensinos de Jesus, eles fazem com que a semente cresça no meio das pessoas. E essa semente, ela já está ali, ela já está em mim, ela já está em você, essa semente já está no meio do povo, mas ela anda escondida muitas vezes. Sabe quando você tem uma brasa escondida embaixo das cinzas? Essa imagem é o que Jesus faz conosco. Jesus, ele sopra nas cinzas e o fogo que está ali escondido, ele aparece de novo, ele se aquece, ele se acende. E o reino de Deus, ele surge com o sopro do Salvador. E a consequência disso é que Jesus sopra vida no meio de nós e as nossas vidas se alegram com as boas notícias. E, meus irmãos, a condição para se alegrar com as boas notícias não é fazer grandes coisas ou estar preparado. Não. A condição é uma e somente uma e é sempre a mesma. A condição é crer em Jesus Cristo. Jesus, o tempo todo, ele estimula as pessoas a ter fé nele. Quando nós temos fé em Jesus, nós também ganhamos confiança em nós mesmos, que é algo muito importante. A fé em Jesus, por exemplo, ela é capaz de transformar a sua vida. É capaz de trazer de volta a autoestima que você perdeu no caminho. A fé em Jesus, ela atenua, ela resolve muitas vezes os problemas de rejeição que você enfrenta, as tristezas, as mágoas, as injustiças que você ainda não resolveu na sua vida. Quando nós temos fé em Jesus, o modo como nós enxergamos a vida e o mundo, ele se transforma também. Nós não somos as mesmas pessoas. Começamos a enxergar com os olhos de Jesus, com os olhos espirituais, ganhamos discernimento. E, consequentemente, a fé em Jesus nos leva a uma atitude de enfrentamento. Mas enfrentar o quê? Enfrentar a vida, os desafios que se apresentam diante de nós. A fé em Jesus é tão maravilhosa que transforma a nossa vida de todos os modos, inclusive nos faz aptos, a recebermos o perdão dos nossos pecados. Olha o que está escrito ainda no livro de Marcos, depois você dá uma olhadinha lá no capítulo 2, versículo 5, diz assim: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. A fé
nos possibilita receber o perdão dos nossos pecados. Em outras palavras, sem fé não há perdão, sem fé não há salvação, não há absolvição diante de Deus. A fé em Jesus também, meus irmãos, nos faz enfrentar a tempestade. Nós lemos nos textos em Marcos que a fé é capaz de vencer inclusive a própria morte, como por exemplo aconteceu com a filhinha de 12 anos de Jairo, que ressuscitou dentre os mortos. Jesus disse àquele pai aflito: não temas, Jairo, crê somente. E a filha de 12 anos daquele homem foi levantada da sepultura, foi levantada da morte. E você sabe que fé é o que Jesus esperava de quem cruzava o seu caminho. E é também o que ele espera de nós. O que Jesus espera de mim e de você? Que não percamos a fé. Que consigamos manter a nossa fé, a confiança nele, a certeza de que dias melhores virão para nós. Meus irmãos, Jesus insiste tanto na necessidade de termos fé nele, por um motivo muito simples. Porque a falta de fé nos leva à distância de Deus, nos leva ao abismo. Preste atenção no que eu vou dizer. Se a fé nos aproxima de Deus, se nos traz perdão dos pecados, uma vida transformada, se resgata a nossa autoestima, e a fé faz com que a gente tenha mais confiança em nós mesmos, inclusive, a falta dessa fé tem um efeito contrário. Ela nos leva à separação de Deus, ela nos leva ao medo de enfrentarmos as situações, ela diminui a confiança que temos nas nossas ações, faz com que sejamos pessoas tristes, com sentimentos de fracasso. Ou seja, a falta de fé pode nos levar ao abismo, e é por isso que Jesus insiste tanto para que mantenhamos a nossa fé, para que não a percamos. Quando você não tem fé, e você sabe disso, o medo toma conta de tudo. Quando, por exemplo, ainda no Evangelho de Marcos, os discípulos estavam num barco no meio de uma tempestade e a falta de fé deles era tão evidente porque eles estavam tomados de medo, e eles correram para falar com Jesus e acordam Jesus e dizem assim: Mestre, não te importa que pereçamos? E a resposta de Jesus foi a seguinte: olha o que Jesus diz a eles: por que sois desse jeito? Tímidos desse jeito? Ele diz: como é que não tendes fé? Quando não temos fé, meus irmãos, o medo toma conta da nossa vida e algo pior acontece. Jesus não pode operar em nós e nem por meio de nós. Em Marcos capítulo 6, ainda lá no início, versículos 5 ou 6, se eu não me engano, acho que 5 e 6, está escrito que Jesus, andando em Nazaré, se admirou da incredulidade daquelas pessoas, e o texto diz que, pelo fato daquelas pessoas não crerem nele, não terem fé nele, Jesus não pôde ali fazer nada. Jesus não pôde operar nenhum milagre. E eu gostaria de caminhar para o final dessa mensagem, dessa pregação no Evangelho de Marcos, dizendo que Cristo espera de mim e de você que sejamos pessoas diferentes do sistema desse mundo. Jesus espera que a fé que nós temos dentro de nós renasça todos os dias. Ele espera também que essa fé nos leve ao serviço. Olha que interessante, e não ao desejo de ser servido. Uma pessoa que tem fé em Cristo, a fé verdadeira, é uma pessoa que se alegra em servir. É uma pessoa, muitas vezes, que não se incomoda em ocupar lugares de pouco destaque em relação àquilo que os homens valorizam, claro, porque sabem que um lugar melhor lhes foi preparado pelo próprio Cristo.
Que possamos receber, meus irmãos, para nós, nessa manhã de domingo, nessa noite de domingo, que a gente possa receber aquelas palavras, sabe? Que Jesus disse ao cego Bartimeu: Filho, a tua fé te salvou. Olha, já pensou? Receber essas palavras do próprio Cristo em nós: Filho, filha, a tua fé te salvou. E eu gostaria que você lembrasse também das palavras que Jesus traz. Ainda no Evangelho de Marcos, Jesus diz em outro momento: tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Crendo em Jesus, obedecendo os seus mandamentos, tenha certeza, sua vida será transformada todos os dias. E o que eu desejo para mim, para você, e que o Cristo deseja para nós, eu tenho certeza, é vida nova para todos nós. Vida nova para nós, em nós e através de nós. Que Cristo possa soprar em nós, meus irmãos, e acender a fé nos nossos corações. Que Deus nos abençoe e nos leve para mais próximo dele, e que essa fé seja reacendida com o sopro que Jesus faz nas nossas vidas. Amém. Feche seus olhos nesse momento. Vamos fazer uma breve oração. Ouvimos a tua palavra, ó Pai, e aprendemos mais de ti. Aprendemos que a fé salvadora não nos leva ao desejo de ambição e nem de ocupar os melhores lugares, mas nos leva ao serviço, à sujeição uns aos outros, ao amor comunitário. Tira de nós todo o desejo de destaque e importância e coloca em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus não usurpou ser igual a Deus, mas se entregou a todos nós até a morte de cruz, e por isso recebeu o nome que está acima de todo nome. Que possamos, durante a nossa vida, caminharmos com fé, porque aprendemos também que a fé nos aproxima de Ti. A fé transforma as nossas vidas, possibilita que os nossos pecados sejam perdoados. A fé muda o nosso modo de enxergar as coisas, ela nos traz discernimento espiritual. Do mesmo modo que a fé nos leva a tantas coisas boas e a tanta proximidade de Deus, também entendemos que a falta de fé nos leva ao caminho contrário. Ó Pai, nós não queremos andar longe de Ti. Não queremos andar segundo os costumes deste mundo. Não queremos valorizar as coisas que esse mundo valoriza, como domínio, poder, opressão, destaque. Queremos ter a mente do nosso Senhor Jesus Cristo, que inverteu a lógica, que inverteu o sistema e disse, por exemplo, a Tiago e a João: Tiago e João, vocês não sabem o que pedem. Que nós possamos saber o que pedir a Ti. Que os nossos corações sejam conforme a Tua palavra. E que nós possamos ouvir assim como Jairo ouviu: Filho, vá, crê somente. A tua fé te salvou. Também queremos ouvir como Bartimeu ouviu. Muito obrigado por ter plantado a fé no nosso coração. E vez ou outra, obrigado por ter paciência conosco e por soprar a brasa que está escondida sob as cinzas. Assim nós oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso,
derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Coloque a mão sobre o seu coração para que nós possamos nos despedir nesse domingo, em nome de Jesus. Amém? Oremos e recebemos a bênção apostólica. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Santo Espírito que habita em nós nos leve de fé em fé, de glória em glória, para mais uma semana de paz e vitória na sua presença, hoje e para todo sempre. Assim oramos. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde, e te dê uma boa semana. Lembre-se, mantenha a fé. Crê somente, porque a fé de Cristo Jesus transforma as nossas vidas. Deus abençoe em nome de Jesus.